Dando sequência, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então aqui nesses versos está o segredo de como ter uma oração bem-sucedida, uma oração atendida. E qual que é o segredo? Preciso alinhar meus pedidos com a vontade de Deus. Quando eu alinho os meus pedidos com a vontade de Deus, Ele me ouve, e por Ele me ouvir, acontece. Graças a Deus, que Deus não nos atende em tudo que pedimos. Porque se Ele atendesse em tudo que pedimos, eu acho que seria um caminho para a autodestruição, que muitas das vezes desejamos com a carne, desejamos com os nossos desejos. E uma pedra, um pão que poderia se transformar em uma pedra, um peixe que poderia se transformar em uma serpente, é um presente que parecia ser bom, mas que poderia te prejudicar lá na frente. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então, se alegre se Deus não atenda todas as suas orações, porque Ele vai atender aquela que se alinha com a vontade dEle, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Primeiro Timóteo 2,4 diz assim: o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então toda vez quando você ora pela salvação, toda vez quando você ora para que aquela pessoa enxergue a verdade na sua existência, ah Deus, aquele filho meu que está perdido nas drogas, que ele enxergue a verdade sobre quem ele é, sobre quem ele pode ser e sobre quem ele será. Deus, que a alma dele seja salva. Esse é um tipo de oração que alinha com a vontade de Deus, e certamente acontecerá. Tem uma exceção, daqui a pouco a gente vai falar dela. E quanto aos pedidos pessoais, Mateus, eu tenho um pedido pessoal que não está atrelado à salvação e nem enxergar a verdade. Se esses pedidos pessoais estiverem alinhados com a vontade de Deus, com os planos de Deus, acontecerá. E um exemplo disso são 3 mulheres: Sara, Rebeca e Raquel. As 3 mulheres sofriam da mesma enfermidade, esterilidade. Era um problema muito comum na época, mulheres estéreis. Só que o engraçado é que na mesma época muitas outras mulheres também sofriam do mesmo problema. Mas por que o pedido pessoal de Sara, de Rebeca e de Raquel foi atendido? Qual é o segredo? O pedido das 3 se alinhava com os planos de Deus. É só você ver quem essas mulheres pariram. Abraão e Sara gerou Isaac. Isaac casou com Rebeca. Isaac e Rebeca gerou? Me ajuda a lembrar aqui que deu um branco. Quem? Jacó. Jacó casou com Raquel e gerou a tribo de Israel, os 12 príncipes. E se percebe que essas 3 mulheres geraram toda a nação de Israel. E o Cristo vem da onde? O Cristo vem da nação de Israel. Então a cura da esterilidade estava relacionado com o plano de Deus lá na frente, com a vinda do Messias, o Cristo. Então a gente percebe que podemos ter sim pedidos pessoais,
Só que devemos entender o que eu posso fazer e o que Deus faz. Porque o que está no campo da possibilidade, meu irmão, deixa de ser preguiçoso. Vai lá e pega, é seu. Não adianta ir na igreja e falar: Deus, abra a porta do emprego. Aí Deus vira: Mateus, eu já te dei as chaves. Levanta cedo, vai trabalhar, distribui currículo, planta que você colhe. Essa chave você tem, o que você fez com essa chave? Então não precisa me pedir: abre a porta do emprego. Você pode ir lá e fazer acontecer. Abra a porta da cura, né? O cara fumou a vida inteira, estraga o pulmão, dá um BO desgramado. E depois, Deus, abre a porta da cura. Deus fala: eu te dei essa chave. Você tem a chave da cura. Manteis íntegros alma, corpo e espírito. Se você não cuida do seu corpo, essa é a consequência. Você plantou, você colhe. Então tem muita coisa que está no campo das possibilidades, nós podemos fazer. E aquilo que é impossível, como o caso daquelas 3 mulheres, só que o pedido delas se alinhava com o plano de Deus, para que o Messias, o Cristo, viesse e trouxesse salvação para mim e para você. A exceção que eu disse está nesses versos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então mesmo que você rogue, ele não fará efeito, porque é um pecado para a morte. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. Então aqui, João, ele não identifica o que é o pecado para a morte. Mas nós sabemos que todo ser humano que começa a desprezar todos os princípios humanos, começa a desprezar toda caridade, toda justiça, e mesmo sabendo do que faz, é um caminho para a autodestruição. É um caminho, talvez, de pecado para a morte. Por exemplo, os fariseus, eles sabiam que Deus estava com Jesus. Eles sabiam. E a prova disso foi quando ressuscitou Lázaro. Eles ficaram tão malucos: nossa, agora não tem como contestar, realmente Deus está com ele, porque é o único profeta que faz ressuscitar o morto. Então tanto é que a partir dali que a perseguição para matar Jesus se iniciou. Agora temos que matar, porque agora já não tem como convencer que é Satanás que usa ele e tal. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, mesmo sabendo que era Deus. Eles não queriam perder os privilégios políticos, as suas patentes, o salário do Estado. Eles não queriam perder as regalias, estavam dispostos a sacrificar até mesmo os valores, os princípios, desrespeitando qualquer humanidade. Então são pessoas que estão com o coração tão embrutecido como pedra, que não permite que o amor cresça, não permita que esse coração seja trocado. Esse é um caminho para a morte. Um exemplo: os 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. A gente foca naquele que falou: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Só que o engraçado é que tinha um outro que estava debochando. Ele não abriu espaço para o amor. A Bíblia não fala o destino dele, e também eu não vou ser louco de afirmar. Só que ali mostra o exemplo de um homem que foi salvo, e fica a interrogação: e o outro? No final da sua vida, abriu espaço para o amor e reconheceu a divindade do Cristo. O outro, mesmo tendo a oportunidade, continuou debochando até o fim. Então, se você ora para uma pessoa e tem no coração dessa pessoa uma mínima predisposição de mudar,
Se você está orando para a salvação, já está alinhado com a vontade de Deus. E essa pessoa tem uma mínima predisposição de mudar, acontece. Agora, se a pessoa decidiu existencialmente que aquela é a vida, a sua oração, por mais bela que seja, e por mais alinhada ao centro da vontade de Deus, não vai anular o direito de escolha do outro. Não vai anular, porque Deus deu um direito de cada um escolher a vida que quer levar. Se a pessoa quiser escolher aquela vida e seguir, o que podemos fazer?